O que é um bom exercício para o meu cérebro manter ativo? Já que a gente já sabe algumas coisas que destroem. O que eu deveria fazer? Cara, tem um cara que é bom também para ter mais profundidade sobre o assunto, né? Vou ser raso na minha resposta, mas você pode procurar. Tem um cara chamado Ivan Izquierdo, um esquerdo espanhol, né? Izquierdo. O Ivan Izquierdo era argentino, mas ele se naturalizou brasileiro. Ele foi professor na PUC do Rio Grande do Sul. E ele era a maior autoridade em memória, talvez, do mundo vivo, assim. Era um cara que estudava muito memória, Alzheimer. Era cotado até para ganhar um Nobel, mas ele faleceu e o Nobel não dá póstumo, né? Então era um cara, incrível. Ele tem várias palestras, assim. É um cara assim que ninguém conhece, mas ele é genial. Se você procurar, Ivan Izquierdo. E o Ivan Izquierdo dizia o seguinte, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer. Imagina que você tem uma conta corrente que todos os dias vai ser arrancado R$1 dela, tá? Uma conta no banco, todos os dias R$1 vai ser arrancado. Se você tem R$100, daqui a pouco não tem mais dinheiro. Se você tem 1 milhão, um dia vai acabar. Mas vai demorar bastante. Então ele usava essa analogia para dizer o seguinte: se você é uma pessoa ativa mentalmente, você lê sobre coisas diferentes, você abre as oportunidades, você faz atividades. Às vezes uma coisa assim, você vai pela rua de cima, você vê novas situações, você quebra aquele padrão de hábito, você cria mais conexões neurais. Se você tem um Alzheimer, uma doença degenerativa dessa, essa pessoa está livre de ter Alzheimer? Não. Só que ela vai demorar muito mais porque ela tem muito mais conexões para destruir. Então ela vai demorar muito mais. Então a frase que ele sempre dizia é o seguinte: para ter um cérebro melhor, usa mais o cérebro. Para você ter uma memória, usa a memória. Para você ter uma performance, tenha performance. Então por quê? O cérebro, quanto mais ele vai fazendo, mais ele se adapta. Então, por exemplo, eu faço coisas assim, eu tenho uma lista no mercado. Eu olho, faço associações mentais ali com aquela lista. Monto uma história na minha cabeça. Guardo a lista no bolso ou no celular, né? Que eu uso a Alexa lá, eu vou falando assim, tem a listinha e tal. Coloco o celular no bolso e vou fazer a compra de cabeça. Aí antes de passar no caixa, eu pego e dou uma conferida. Coisinha simples, de boa, mas me faz colocar aquilo em prática. Me faz criar novas conexões. Às vezes, por exemplo, neurociência. Cara, eu pego assim, leio revista Capricho. Tem nada a ver com nada, mas ela vai me dar uma outra visão de uma outra coisa, vai pegar uma outra conexão. Então, assim, consumir conteúdos de outras coisas, consumir conteúdos que às vezes a gente não concorda, sabe? Boa. Então, isso vai abrindo mais conexões neurais. E as conexões neurais são infinitas. O cérebro não é digital, ele é analógico. Então, ele não vai chegar igual HD, deu de informação. Ele sempre vai funcionar, por quê? O próprio cérebro esquece, ele vai eliminar as coisas que não tem serventia. Sei lá, te passei meu número de telefone, você anotou, não precisa mais memorizar isso. Ele vai apagar essa informação. E aí você vai criando conexões novas. Então, se você for vítima de uma doença degenerativa, você vai conseguir ter mais... Às vezes morre antes da doença atacar. Entende? Sim. Porque, por exemplo, o Alzheimer, aquela pessoa, aquele idoso clássico de Alzheimer que a gente vê, imagina de 0 a 100 a progressão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70%, não dá para saber. Quando a gente vê um idoso com Alzheimer, ele está de 70% para frente. Já era. Que é o grande desafio da neurociência é pegar esse problema lá atrás. E aí ele vai destruindo os neurônios. Se ele destrói um neurônio, ele começa pela memória, então é muito comum a pessoa não reconhece, mas ela tem memórias antigas. Sim. Aí ele vai evoluindo e vai abrindo novos neurônios. Quando ele pega um neurônio que cuida do seu batimento cardíaco, da sua respiração e mata esse neurônio, a pessoa morre. Por isso que é uma doença degenerativa, né? Então, assim, só tem um jeito, mano, usar muito, assim.